Você teria coragem de caminhar contra tudo que esperam de você? Em 2007, o Linkin Park fez exatamente isso. Eles jogaram no lixo toda a fórmula que levou eles para o sucesso e fizeram uma canção que criou uma verdadeira guerra entre os fãs, rendendo sérias acusações de traição. Mas o que ninguém percebeu é que a música What I've Done, na verdade, trazia uma mensagem muito maior do que os olhos podem ver. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. O jeito que fomos rotulados, como as pessoas acham que nos conhecem, tudo isso vai morrer, disse o Chester Bennington, o vocalista do Linkin Park, quando falou sobre a nova música deles, a What I've Done. E apesar disso parecer só uma provocação exagerada, eles realmente cumpriram com a palavra. Em 2007, depois do Linkin Park conquistar o mundo com os álbuns Hybrid Theory e Meteora, muitos fãs aguardavam há mais de 4 anos por um retorno triunfal da banda que resgatasse aquele estilo característico deles. Só que, para surpresa de todos, não só a música What I've Done, mas também todo o álbum Minutes to Midnight, do qual ele fazia parte, mostraram que o Linkin Park estava seguindo por um caminho totalmente inesperado. Mas essa mudança de direção não foi por acaso. Naquele momento, a banda estava começando a sentir que algo dentro deles estava ficando diferente, como contou o Chester Bennington numa entrevista para a MTV. Quando escrevemos Hybrid Theory, eu era o mais velho da banda e tinha 23 anos. Coisas que não eram tão importantes antes são definitivamente importantes agora. E o coração dessa mudança estava ancorado em algo tão obscuro que a banda resolveu usar um conceito apocalíptico para definir e nomear o novo álbum. O título Minutes to Midnight, Minutos para Meia-Noite, faz referência ao relógio do juízo final, que apesar de parecer algo tirado de um filme de ficção, na verdade é um conceito real, criado e levado muito a sério pela comunidade científica. Ele consiste num relógio simbólico, que representa o quão próximo a humanidade está de causar a própria extinção. Essa sensação de corrida contra o tempo não só se reflete por toda a música What I've Done, como também marcou o próprio nascimento dela. Depois de mais de 14 meses de trabalho intenso, gravando o disco Minutes to Midnight, o Linkin Park achava que seu terceiro álbum finalmente estava completo. Mas, na hora de apresentar o disco para alguns amigos próximos, a banda ficou devastada quando ouviu deles que o álbum parecia que estava faltando uma peça, mais uma música, como conta o encarte original do disco Minutes to Midnight. O álbum já tinha a data de lançamento, a pressão da gravadora era enorme e, para piorar, o produtor Rick Rubin disse que não queria nada que soasse como as faixas antigas. Ele basicamente nos disse: se a música soar como algo que poderia ter entrado nos 2 primeiros discos, então não vamos trabalhar nisso, disse o Chester Bennington. Muitas das canções do álbum levaram meses para ser escritas, então criar nas pressas uma nova música que pudesse se destacar das demais parecia algo impossível, como disse o Mike Shinoda nessa entrevista em 2007. That's a real challenge, to try and say, okay, everything you've done right in the last year, every song that's taken 3, 6, 9 months to write, do another one in like 2 weeks. You know what I'm saying? Right. So it was like a little bit of a stressful pressure thing. Foi nesse momento que o Mike Shinoda se reuniu com Joe Hahn, o DJ da banda, se trancaram num estúdio improvisado na casa do Mike e em apenas uma noite eles criaram uma nova demo chamada de Bang 3, que nada mais era do que essa instrumental aqui. Na manhã seguinte, Mike Shinoda e o Chester Bennington se reuniram, escreveram a letra e no mesmo dia gravaram a faixa que salvaria o disco. A princípio, What I've Done tinha nascido apenas para preencher um vazio, mas sem que eles soubessem, essa música se tornaria um ponto de virada na carreira deles. Com a faixa pronta, ficou bem claro que ela não parecia nada com o que o Linkin Park já tinha feito antes. Queríamos uma música que encapsulasse a sensação de todo o disco, e acho que essa é a música. Você vai obter algo diferente cada vez que ouvi-la, disse o Mike Shinoda ao falar sobre What I've Done. Sem nenhum verso de rap, o Shinoda quase não canta. Ele basicamente toca guitarra enquanto o Chester carrega toda a melodia sozinho. O produtor Rick Rubin incentivou esse caminho, pedindo à banda que abandonasse os clássicos vocais triplicados e as baterias super saturadas para apostar em algo mais cru e orgânico. A ideia era deixar a emoção
falar mais alto do que a produção. Isso é uma parada que eu admiro muito no Linkin Park. Eles sabem muito bem que quando o mundo muda, você tem duas opções. Ou repete a fórmula antiga e cai no esquecimento, ou cria algo novo para não ficar para trás. Aliás, é exatamente esse desafio que a gente está enfrentando hoje na era da IA. Por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link de uma imersão gratuita de IA, sim, eu falei gratuita, que a nossa parceira Alura está lançando em parceria com o Google Gemini. Durante 4 dias, você vai aprender a usar ferramentas como o próprio Gemini, o Canva, o Google Workspace e até mesmo o N8N, aplicando tudo em projetos que potencializam sua criatividade, ampliam sua capacidade de automação e aumentam bastante a sua produtividade. E o melhor, você não vai sair das aulas só com teoria, você vai sair com um projeto real de IA, pronto para usar a inteligência artificial como uma verdadeira parceira estratégica na sua evolução profissional. Mas se liga que essa é a última edição de 2025, então corre para garantir logo a sua vaga gratuita. É só clicar no primeiro link da descrição. Voltando pro vídeo. A mudança de estilo foi tão grande que a própria banda descreveu essa música como uma ponte entre o antigo Linkin Park e o novo Linkin Park. E como eles sentiram que What I've Done representava perfeitamente todo o conceito do álbum, eles decidiram que essa era a música perfeita para lançar como o primeiro single do Minutes to Midnight. Dessa forma, os fãs já saberiam de cara qual era o rumo que o Linkin Park estava tomando. Para alguns fãs, essa guinada parecia uma traição. Para outros, era a prova de que a banda estava amadurecendo. Mas, apesar das mudanças, What I've Done ainda mantinha, sutilmente, alguns elementos do hip hop, como era o caso das mixagens e dos scratches. Sabe aquele gritinho que você ouve antes dos refrões? Então, ele é um scratch retirado da música Get Me Back on Time and Number 9, do Wilson Pickett, um clássico do funk soul. É como se a banda estivesse reafirmando a ligação com a sua origem, só que agora mais como um pequeno aceno ao passado, em meio a uma grande transformação. A temática do tempo também é visível na própria batida da música. Apesar da bateria como um todo seguir uma cadência de 120 batidas por minuto, o tambor do bumbo isolado marca exatamente 60 BPM. Isso significa que a cada 1 segundo você vai ouvir o bumbo da bateria pulsando como se fosse um coração batendo. E como se a bateria estivesse marcando a passagem do tempo no relógio do juízo final. Curiosamente, uma parte da bateria nessa música não foi tocada pelo Robbie Burdon, que era o então baterista do Linkin Park. Na verdade, foi tocada pelo Mike Shinoda, como ele mesmo disse nessa entrevista. Aquela batida da bateria na introdução, que vem abaixo de todos os versos, sou eu tocando bateria. Depois o Rob toca por cima de um loop. Ou seja, em 2007, eu já estava tentando tocar a bateria. Mas se o som de What I've Done já trazia tantas mudanças e já marcava uma grande ruptura, a letra ia muito mais fundo. Nessa despedida, não há sangue, não há álibi. Esses versos são literalmente uma despedida, não de uma outra pessoa, mas de uma versão antiga de si mesmo. É uma despedida pacífica e madura, sem conflitos, sem sangue e sem inventar desculpas, sem álibi. Apesar disso, o motivo dessa atitude vem de algo muito mais profundo e doloroso. Porque eu extraí arrependimento da verdade de 1000 mentiras. Em outras palavras, quando você passa a vida inteira contando mentiras para os outros e para si mesmo, chega um certo ponto que você encontra nelas uma dura verdade sobre si. E junto com essa verdade pode vir um grande arrependimento. É como se ele estivesse admitindo: eu me afundei nas minhas próprias mentiras e agora eu vejo o tamanho do estrago que isso causou. Ou seja, ele já começa a música indicando que vai fazer uma confissão pesada sobre si mesmo. E o videoclipe da música só aprofunda essa ideia. Logo no começo, a gente vê essa imagem da grama afundando na terra, um escorpião passando, e logo em seguida a gente é transportado para o deserto da Califórnia, onde o Linkin Park está se apresentando. E durante a apresentação,
aparecem imagens de pobreza, poluição, guerra, fome e várias outras tragédias. Essa montagem de horrores serve para lembrar que não é só sobre os erros pessoais dos integrantes da banda que essa música trata. Ela também aponta para as falhas da humanidade como um todo. Pouca gente sabe, mas também existe essa outra versão do clipe que foi feita exclusivamente para a Austrália. Nele, a gente vê uma mulher que trabalha numa grande companhia farmacêutica, onde ela acaba descobrindo um plano da empresa para desenvolver um novo vírus mortal que tinha o objetivo de controle social. E com a ajuda de várias pessoas, vestindo moletões pretos com capuz e o logotipo do Linkin Park, ela contrabandeia para fora várias amostras de sangue de um cobaia humano usado nos testes do vírus para expor essa conspiração. Sabe o que eu achei mais bizarro? Dá uma olhada no nome do programa do governo, CD-17. Isso te lembra alguma coisa? Enfim, deixando as teorias da conspiração de lado e voltando para o clipe original de What I've Done, na ponte, antes do último refrão, vemos imagens de rosas desabrochando e de um bebê nascendo, enquanto Chester canta. Eu vou recomeçar, e não importa a dor que vier em seguida, isso termina hoje. Eu vou perdoar tudo que fiz. Como eu falei, essa música não é apenas sobre o Chester. E para entender esse trecho, você precisa ter isso em mente. A letra e o clipe deixam muito claro que a música What I've Done também é sobre eu e você, sobre toda a humanidade. Aqui, o Chester fala como se ele finalmente compreendesse uma verdade dolorosa, mas necessária. A de que a única forma da humanidade dar certo é aceitando o seu próprio passado, mesmo que ele seja sombrio, perdoando a si e aos outros, mesmo que eles tenham te machucado, e principalmente, agindo pelo bem, mesmo que essa ação seja algo desconfortável. A culpa, o arrependimento, a raiva ou a tristeza são muito mais desconfortáveis a longo prazo e só vão te travar num ciclo pesado de autodestruição. O que vai mudar sua direção é reconhecer o seu passado, aceitar suas cicatrizes como parte importante da sua história e usar o que doeu como uma bússola e não como corrente. O passado é inevitável. Usar ele como uma justificativa para permanecer onde você está ou transformar ele numa ação para chegar onde você deseja já é uma escolha. Por isso que, no final do clipe, a grama volta a brotar, sugerindo que ainda existe chance de recomeçar se a gente encarar nossas sombras da maneira correta. Num outro ponto de vista, isso também indica o renascimento do Linkin Park com uma nova identidade, o que sem dúvidas exigiu muita coragem e ousadia da banda. Mas o risco que eles correram por terem se reinventado compensou muito além do esperado. Quando What I've Done chegou nas rádios em abril de 2007, a canção estreou direto no top 10 do Billboard Hot 100, alcançando a 7ª posição. Essa foi a maior estreia do Linkin Park até o momento. Mas o alcance de What I've Done se expandiu para muito além das paradas musicais, quando a canção foi escolhida para encerrar o filme Transformers. E por mais que esse tenha sido um match perfeito, tudo aconteceu de uma forma bem inesperada, como contou o guitarrista Brad Delson numa entrevista para a Rádio 89 FM de São Paulo. Foi um fato curioso, porque bem quando estávamos pensando em colocar uma música nossa no filme Transformers, o diretor Michael Bay veio com a equipe dele no hotel onde a gente estava e mostrou pra gente um pouco do filme com a nossa música. Conversamos e acabamos construindo uma relação das músicas do Linkin Park com os filmes. Na real, eu curti essa estratégia aí do Michael Bay de mostrar um trechinho da música pra convencer os caras. Porque qual que é o filme que não fica bom com essa viradinha do refrão de What I've Done? Não é à toa que isso já virou até meme na internet. Mas o impacto mais duradouro talvez tenha sido pessoal. Nas redes sociais, vários fãs testemunharam como canções como What I've Done ajudaram eles a superar problemas como depressão, bullying e até mesmo luto. Essa fã, por exemplo, contou que quando se sentia sem esperança, encontrou inspiração nas letras do Chester, quem ela considerava um anjo que devolveu a música ao coração dela, inspirando ela a voltar a escrever. Esse outro depoimento de fã diz que a música o lembrava que todos nós cometemos erros, mas tudo que podemos fazer é tentar melhorar, ou seja, fazer escolhas melhores
e mais positivas para nós mesmos. Essa capacidade de cura acabou transformando o What I've Done num poderoso ritual de auto-perdão coletivo. O mais incrível é que, apesar da música ter nascido praticamente como um improviso, ela acabou resumindo tudo que o Linkin Park representava: a coragem para se reinventar, a honestidade para encarar os próprios defeitos e a disposição para pedir perdão. A banda não teve medo de arriscar quando percebeu que o seu antigo caminho tinha chegado ao fim. Arriscou perder fãs, arriscou ser acusada de traição e, no processo, criou um hino que transcendeu as gerações. Mas, enquanto milhões cantavam sobre recomeço, a pessoa que deu voz a esse pedido de perdão lutava contra demônios silenciosos, travando uma luta que mudaria para sempre o significado dessa música. A música What I've Done ganhou um peso inesperado no dia 20 de julho de 2017. Chester Bennington, que transformava os seus demônios pessoais em arte, infelizmente escolheu deixar esse mundo. Essa tragédia expôs um abismo que existia entre aquela voz que arrebatava multidões e o homem que sempre lutou desde a infância para cicatrizar traumas profundos. Chester foi abusado na infância e lutou por muito tempo contra o vício de drogas e álcool. Ele confessou ter desenvolvido uma séria depressão por causa desse trauma. Depois da fama, esses fantasmas se tornaram a matéria-prima para sua música, inclusive para What I've Done, que agora soava também como um grito de socorro. Para a banda, a perda foi devastadora, mas também trouxe um chamado. Numa carta aberta, Mike Shinoda reconheceu que os demônios que levaram Chester embora, infelizmente, faziam parte do pacote, e que foi justamente a forma genuína que ele cantava sobre esses demônios que fez o mundo inteiro amá-lo. Depois da morte do vocalista, a mensagem central de What I've Done, reconhecer erros, pedir perdão e começar de novo, ganhou um novo significado. As palavras I'll face myself, eu vou encarar a mim mesmo, passaram a soar como uma promessa que, infelizmente, Chester Bennington não conseguiu cumprir. E, de certa forma, cada vez que o refrão dessa música ecoa, ele está lembrando a gente que ninguém está imune à dor, mas que aceitar nossas sombras é o primeiro passo para superá-las. E é justamente sobre essas sombras que o Linkin Park fala nessa música aqui. Se quiser saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo aí em cima. E se quiser que eu te ensine a criar vídeos como esse que você acabou de assistir, é só clicar nessa aula gratuita que eu tô deixando aqui do lado. Estamos aqui. Estamos esperando.